Salmos 23, versículo de número 1, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Quem já encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Mas não tem problema, porque é um versículo conhecido no povo da igreja. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vou repetir, Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Palavra do Senhor. Amém? Aonde você estiver, hoje eu quero que a pregação de hoje nos embasemos ou sentemos apenas nesse versículo do número 23 de Salmos. No versículo de número 1, é um dos versículos mais conhecidos a nível da igreja evangélica. Existem alguns versículos que são versículos base, tanto para quem é cristão, tanto para quem não é cristão. Você vai ver que o Salmos 23, versículo 1, tem pessoas que não sabem que ele está no número 23 e no verso 1, mas eles conseguem falar o versículo de cor, está na mente das pessoas. O Salmos 23, versículo 1, você encontra nas paredes das casas, você encontra nos vidros dos carros e você encontra na chaparia dos carros. Salmos 23, você encontra escrito nas camisas, você encontra escrito até nos outdoors de publicidade. Salmos de número 23, versículo 1, é um dos salmos, o segundo versículo mais conhecido a nível do mundo. O primeiro todo mundo já conhece, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e vai o versículo nos relatando. Mais le deuxième verset, qui est très connu dans le monde, c'est le verset 1 de Psaume 23. Le Seigneur, l'Éternel, il est mon berger, je manquerai de rien. Mais il y a une chose très intéressante que moi je vais partager avec vous dans ce verset. Há muitas controvérsias em termos de tradução na última parte do versículo 1, nada me faltará. Em algumas versões, mais próximo da original, algumas está escrito, Ele, o Eterno, não me faltará. Em outras, está escrito, eu não faltarei com Ele. Colocando a responsabilidade do homem não faltar com Deus, e em outra, a responsabilidade de que Ele, Deus, não vai faltar para comigo. Independentemente de qual versão a pessoa esteja a usar, o sentido é apenas um, que o Senhor é o meu pastor. Deixa eu dizer uma coisa na igreja. Pega o versículo e começa a fazer um estudo do que o versículo está dizendo. Você vai ver que no versículo 1 tem a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse. No versículo 1, o Senhor é o meu pastor. Tem a Bíblia inteira que você já leu e que você conhece. E se você já leu ou se futuramente você vai ler. Primeiro é que o versículo já começa dizendo, o Senhor é. Repito, le verset il commence à déjà me dire de ce que l'Éternel réellement il est. A Bíblia diz que o versículo 1 começa dizendo, o Senhor é. Por que não disse o Senhor foi? E por que não disse o Senhor será? Mas disse o Senhor é. Precisamos muitas das vezes, quando a gente pega a palavra de Deus, meditar ela, entrar nas conjugações verbais. Precisamos muitas das vezes ter que voltar na língua portuguesa para começarmos a conjugar se o verbo está no passado, no presente ou no futuro, mas está em que tempo, está
ela conjugada em que sentido? Você vai ver que a palavra que aparece, o Senhor é, nos dá a entender que ela está no presente, porque você é inteligente, já entendeu isso? No presente do indicativo, indica que ele é. E se ele é, não quer dizer que ele não foi. E não quer dizer que ele não será. Porque a Bíblia vai nos dizer em Hebreu que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando Davi começa a dizer, o Senhor é meu pastor, Davi profeticamente está entrando numa linguagem em que muitos de nós conhecemos, a linguagem da revelação. Davi está dizendo, antes de eu nascer, o Senhor é. Antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, o Senhor é. Antes de eu ser entranhado, ser começado, estruturado, sair da célula para ter braço, perna, cabeça, tudo que você possa imaginar no corpo humano, o Senhor é. Antes de eu sair do ventre da minha mãe, o Senhor é. Me cresci, tornei moço, me tornei vencedor, me tornei apto, venci o Golias, venci o urso, venci o leão, me tornei rei, o Senhor é. E Davi vai indo um pouquinho mais profundo dizendo, eu vou morrer, eu sei, mas o Senhor é meu pastor. Davi está dizendo, eu posso morrer hoje, ele não vai deixar de ser o meu pastor. Eu posso deixar de existir hoje, ele não vai se deixar de ser o meu pastor. Por isso é que você vai ver, Davi está profetizando, entrando numa revelação dizendo, o meu corpo pode não existir, mas aonde eu estou indo, o Senhor é o meu pastor. Deus está querendo trazer uma mensagem para nós. Os homens dizem que têm deuses. Os homens dizem que precisam achar Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa. Os deuses que eles seguem, os deuses que eles procuram, os deuses que eles imaginam, são deuses que existem diante do espaço curto de tempo. Ei, aonde está o Deus que se diz fundador da igreja X? Vai estudar a história dele. Vão dizer o seguinte, nasceu no mês tal, e tem uma data, morreu no ano tal, nasceu no mês tal, no dia tal, no ano tal, a data da sua morte, dia tal, mês tal, o ano tal. Ou seja, estava limitado em um curto espaço de tempo. Por quê? Porque ele era um Deus limitado. A sua existência estava de acordo com o tempo. Por essa razão a Bíblia vai dizer, Jesus não se limita num tempo. Deus poderoso não tem tempo presente, não tem tempo passado, não tem tempo futuro. Por isso é que nós temos dito, Deus não existe, porque Deus é. Porque aquele que existe está limitado no espaço de tempo. Quer dizer que vai chegar um período que vai caducar, mas aquele que é, não tem caducidade. Por isso é que a Bíblia vai dizer, quando ele morre, a morte não conseguiu segurar o meu Jesus, a terra não conseguiu tragar o meu Senhor, a terra não conseguiu engolir o meu mestre, a terra, os vermes não conseguiram decompor o seu corpo. Por quê? Porque ele não existe no tempo, porque ele é Deus. Amém. Amém. Ele é o Senhor. Ele é. Nós nos limitamos no nosso tempo, na manhã acordamos, de dia fomos trabalhar, de noite voltamos em casa e dormimos. Mas a Bíblia vai dizer a esse Deus que Ele é. Para Ele não existe o amanhã, nem tarde, nem noite. As três coisas para Ele é a mesma coisa. O tempo para Ele é o futuro e o passado para Ele é o presente. Tudo para Ele é a mesma coisa. Ele não vê a minha vida como no passado, Ele vê a minha vida como no futuro, e Ele vê a minha vida como no presente, e Ele vê a minha vida em todo o tempo que possa existir. Deus está querendo dizer o seguinte, quando os homens não conseguem alguma coisa por causa da sua limitação de tempo, percebam, eu sou. Eu sou. A Bíblia vai dizer, Moisés, Êxodo capítulo 3. Deus vai chamar Moisés, vai mostrar glória. Moisés vai ver o poder, Moisés vai ver tudo que ele possa imaginar. A Bíblia vai dizer, de tudo quanto Moisés vai ver, Moisés vai receber uma missão, e Deus vai dizer para ele o seguinte, quando você for lá, faz isso, faz isso, faz isso. Moisés já sabe o que tem que fazer, mas Moisés precisa de uma identificação, porque ele sabia que vão lhe perguntar, tudo isso que você está nos mostrar, tudo isso que você está nos dar, precisamos saber quem é esse Deus que te diz para fazer isso, e quem é esse Deus que te manda nos libertar. A Bíblia vai dizer que quando Moisés
chega e pergunta para Deus: o que é que eu direi para eles quando eles me questionarem? O que é que eu vou falar para eles quando eles me perguntarem? Moisés está querendo dizer: olha, eu te ouvi, eu vi o teu milagre, eu estou vendo tudo que você está me dizendo, mas não te conheço. Estou vendo o milagre, a minha vara se tornou-se cobra, a árvore, a sarça ardente não queima, pegou fogo, mas não está queimando. A Bíblia está dizendo que Moisés, vendo tudo aquilo, disse: ei, eu não sei como é que eu vou responder aos homens, não sei como é que eu vou responder ao povo, não sei o que eu vou lhes dizer. Quando eles disserem: quem te enviou? Vou lhes dizer o quê? Deus vai dizer para Moisés: diga para eles: eu sou o que sou. O eu sou, o eu é quem te enviou. Deixa eu me dizer uma coisa, isso não é resposta. Quer ver uma coisa interessante? Nós na África temos aquele hábito: quando batemos a porta da casa de alguém, alguém pergunta: quem é? Nós respondemos: sou eu. Mas sou eu quem? Não tem identidade. Sou eu quem? Não tem nome. Sou eu quem? É tio, pai, irmão, gatuno? Ou alguém que está vindo assaltar? Sou eu quem? Por isso é que muitas das vezes nós do lado de dentro perguntamos: sou eu quem? Para a pessoa se identificar. Quando Deus diz: olha, Deus disse para Moisés: Moisés, vai dizer para eles: eu sou o que sou, o te enviou. A Bíblia está dizendo que Moisés foi e falou para eles, mas eles bugaram, não sabiam o que responder. Mas só que eles não sabiam que Deus acrescentou uma coisa para Moisés, dizendo: vai dizer para eles: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus que eu sou que sou e te enviou. Em João capítulo 8, versículos 52 a 57, lê em casa. Vão questionar Jesus: você está dizendo que conhece Abraão? Você nem tem 50 anos, viste Abraão como? Jesus vai olhar para eles e vai dizer o seguinte: antes que Abraão existisse. Não, eu não estava lá. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está dizendo: eu sou o que me enviou. Eu sou o que sou. Eu sou aquele que me enviou e ao mesmo tempo aquele que me enviou eu sou. Ou seja, Jesus está bugando a cabeça daqueles homens para querendo dizer uma coisa. Quando Davi começa a dizer: o Senhor é o meu pastor, Davi está dizendo: Jesus Cristo é o meu pastor. João capítulo 10 vai dizendo: o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O bom pastor cuida das ovelhas. O bom pastor estende a mão nas ovelhas. O bom pastor está sempre com as suas ovelhas. Deus está dizendo para mim e para te dizer hoje: eu sou, está com você. O Deus Todo-Poderoso está na tua casa. O Deus Todo-Poderoso está nos teus projetos. O Deus Todo-Poderoso está nos momentos que você chora. O Deus Todo-Poderoso está nos momentos que eu lamento. O Deus Todo-Poderoso está nos momentos que eu não vejo saída. O Deus Todo-Poderoso está nos momentos que eu vejo obscuridade. O Deus Todo-Poderoso, Ele é. Quando eu não sei o que fazer, Ele é Deus. Quando eu estou doente, Ele é a minha cura. Quando eu não sei o que fazer, Ele é o meu Emanuel. Quando eu não sei como reagir, Ele é o meu Elohim. Quando eu não sei onde tirar, Ele é a minha providência. Por isso é que nós lhe chamamos Alfa e Ômega, Jeová Rafa, Jeová Emanuel, Jeová Elohim, Jeová El Shaddai e Jeová Nissi e Jeová Sabaote, porque Ele é o Deus que me guia. Aleluia. Deus está dizendo para te dizer hoje, acredite, Salmos de número 23, o Senhor é o teu tudo. Estou dizendo para alguém, você está sentindo falta de companhia? Se lembra sempre nas suas orações: Senhor, Tu és meu Emanuel. Quando nós falamos: Jeová, Tu és o meu Emanuel, você está dizendo: o Deus comigo. Quando você sente que alguma coisa está contrito no teu espírito, quando você sente que a tua alma está sendo esmagada e não sabes como endireitar isso, não sabes como organizar isso, Ele vem para te dizer, lembra sempre dessa palavra: o Senhor é o meu Emanuel. O Emanuel que conhece o teu interior, o Emanuel que conhece a minha alma, o Emanuel que conhece o meu espírito, o Emanuel que pega o que está quebrado e começa a endireitar o que está quebrado, começa a estruturar o que está desestruturado, começa a dar emoção, alegria, aonde não havia emoção nem alegria.
Deus está dizendo para dizer para alguém ainda hoje. Acredite que quando você está doente, o Senhor é o teu Rafa. O Deus que me cura. Você é o meu curador. Você, o Senhor, és o meu curador. Senhor, eu não sei, os doutores disseram que eu estou enganado na medicina, que daqui não consigo sair. Senhor, nasci com uma biologia tremendamente... já está dentro de mim, não tem como dizer. E doutores só dizem que tenho que tomar remédio para me acalmar. Senhor, disseram que eu contraí alguma doença, alguma bactéria, alguns vírus. Senhor, não sei o que fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, ei. Se lembra nas suas orações. Senhor, tu és o meu Rafa. Senhor, tu és o meu Rafa. Yahweh, tu és o meu Rafa. O Deus que me cura. O Deus que me restaura. O Deus que me recupera. O Deus que me livra das doenças física e espiritual. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quando você não se sente, quando você se sente que está sendo perseguido, quando você se sente que está sendo destruído, se lembra, Yahweh Sabaoth. Se lembra que Ele é teu Sabaoth, o Senhor dos exércitos, o Senhor valente, o Senhor guerreiro, o Senhor poderoso, o Senhor forte, o Senhor que tem sempre vitória para o seu povo, o Senhor que tem sempre glória para o seu povo, o Senhor que tem sempre força para o seu povo, o Senhor que quando o seu povo não sabe como vencer, Ele vem e diz, eu sei como te fazer vencer. O Senhor que quando o seu povo não tem por onde tirar força, Ele vem para dar força ao seu povo. O Senhor que quando o seu povo encontra dificuldade para passar, Ele abre o caminho para nós passar. É isso, Yahweh Sabaoth. O Senhor é o meu Sabaoth. O Senhor é a minha providência. Quando eu não sei o que tirar, o meu fundo. Quando eu não sei para onde recuperar o que perdi. Quando eu não sei para onde recuperar minhas finanças. Quando eu não sei para onde recuperar o que já se foi. O Senhor é o meu. Senhor é o meu Elohim. O Deus da minha providência. A Bíblia está dizendo, o Senhor precisa ser o fogo da tua oração. O Senhor precisa ser o fogo da tua oração. O Senhor precisa ser o fogo dos teus olhos. Coloque os teus olhos no Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor. Porque o Senhor precisa sempre permanecer sendo o teu Deus. O Senhor precisa permanecer sendo o teu foco. O Senhor precisa permanecer sendo sempre o teu Deus. O Senhor é a tua misericórdia. Vou falar um pouquinho nessa parte. O Senhor é a tua misericórdia. Sabe por que a Bíblia está dizendo que o Senhor é a tua misericórdia? Ou a nossa misericórdia? Ou a minha misericórdia? Porque Deus sabia que você ia pecar. Deus sabia que eu ia pecar. Deus sabia que íamos errar. Deus sabia que eu estou salvando um povo que antes de entrar no céu vai pecar milhões e milhões de vezes. Porque Ele próprio vai dizer na sua palavra em 1 de João capítulo 1, versículo 7, 8 e 9. Aquele que disser que não tem pecado engana-se a si mesmo e mentira há nele. Mas aquele que confessar os seus pecados a Deus, Deus é justo e fiel para perdoar as nossas injustiças. Deus está dizendo, olha, enquanto estiveres na terra, você vai errar. Eu disse sim. Você vai pecar. Você vai falhar. Você vai sair do trilho. Você vai fazer muitas coisas erradas. Você nunca é perfeito, nunca serás, nem eu sou. Mas quando isso ocorrer, e quando isso vier em você, quando isso acontecer em mim, acontecer em você, se lembra, Senhor, Tu és a minha misericórdia. Se lembra, não é momento de desistir porque você pecou, ei. Se lembra, não é momento de parar porque você errou, ei. Se lembra, não é momento de você colocar a tua cabeça dentro do buraco como um avestruz porque você errou. Não faça isso. A Bíblia nos ensina que todas as vezes que você errar, volte-se ao Senhor. Volte-se aos pés do Senhor. Volte-se na presença de Deus. A Bíblia, Hebreus capítulo 4, versículo 12 a 16. Ei,
venham no trono da graça do Senhor, para que em tempo oportuno encontrem em Senhor a graça e a misericórdia do Senhor. A graça e a misericórdia de Deus, que vocês possam encontrar no Senhor. O Senhor está dizendo para mim e para você, se lembra que Ele é o teu pastor. Se lembra que Ele é o teu Senhor. Se lembra que Ele é o teu Pai, que Ele é a tua misericórdia, que o seu sangue é o sangue que te limpa, o seu sangue é o sangue que te purifica, o seu sangue é o sangue que te renova e te renova todos os dias da tua vida. O Senhor é o meu pastor. A Bíblia está nos dizendo que quando você sabe a linguagem do que é que isso está querendo nos ensinar, tem um exemplo muito claro que você possa entender ela muito bem. Imagina uma sala onde tem muitos homens e pegam o meu filho. Todos os homens não conhecem apenas o pai. E você coloca um menino, entra naquela sala e diz o seguinte para o menino: vai no teu pai. Você imagina o que esse menino vai fazer, o meu filho? Ele vai no outro senhor ou ele vai diretamente no pai? Com certeza ele vai diretamente no pai. Sabe por que ele vai diretamente no pai? Porque o filho conhece o pai e o pai conhece o filho. Um outro exemplo que eu posso dar, mesmo se até o filho possa ter que tipo de deficiência que você possa imaginar. Pode ser cego e você lhe coloca numa sala, ele coloca nos braços de vários homens e um desses homens é o pai dele. Você vai ver que o filho vai chorar na mão de todos os homens, mas quando chegar nos braços do pai, o filho vai calar. Por que isso ocorre e por que isso acontece? Mesmo se for até surdo, por que isso acontece? Deixa eu te dizer, Deus colocou uma identificação entre o filho e o pai, que quando os dois se encontram, alguma coisa sempre grita. Mesmo se o pai possa dizer, rejeitei o meu filho porque o meu filho é rebelde, um dia o pai vai dizer, meu filho. E um dia o filho vai dizer, meu pai. Mesmo se o filho possa ser que tipo que ele seja, um dia vão relatar, filho que nasceu no ventre do senhor fulano. Sempre os homens vão reconhecer que é o teu filho. Deixa eu te dizer, a identidade do que o Senhor é, grita em mim e em você. A semente do Senhor está em mim e em você. A semente do que Deus é está no meu DNA. A semente do que Deus é está dentro do teu DNA. Por essa razão, a tua alma suspira pela presença de Deus. A tua alma suspira pela glória do Pai. Por essa razão você sente desejo de querer viver num outro ambiente diferente. Ambiente de paz, ambiente de amor. Deixa eu te dizer, quando você sente o desejo de querer viver num ambiente de paz, você suspira pelo que Ele é. Deus é paz. Quando você quer viver num ambiente de luz, saídas dos problemas, das trevas, é porque você entende que Ele, o Senhor, é a luz. De que Deus está querendo dizer alguma coisa para nós. Mesmo até aqueles que não são crentes, querendo comunhão dentro do DNA deles, grita que o Senhor é a minha paz, que o Senhor é a minha luz. Por essa razão, todo mundo procura paz e todo mundo procura luz. O Senhor é a solução para o universo. O Senhor é a solução para o mundo. O Senhor é a solução para todos que precisam procurar nele. A segunda coisa que eu queria compartilhar nesse versículo, saindo do Senhor é, a palavra vai me dizer, meu pastor. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Meu pastor. Pronome possessivo, meu. E aí hoje estamos muito na língua portuguesa, né? Só falta para começar a dar aula de língua portuguesa aqui. Pronome possessivo, meu. Olha a possessão do que a Bíblia está dizendo, meu. Quando a Bíblia diz que é meu, quer dizer que não é mais de ninguém. Só que aqui tem uma questão meio egoísta que não vamos explicar já daqui a pouco. Quando a Bíblia diz meu pastor, no singular,
Está querendo dizer que todo crente precisa fazer esse tipo de oração muitas das vezes. Senhor, Tu és o meu pastor. Não permita que eu ande nas trevas. Senhor, Tu és o meu curador. Não permita que doença domine sobre mim. Senhor, Tu és a minha providência. Não permita que a pobreza domine sobre mim. Senhor, Tu és o meu companheiro. Não permita que a solidão fique em mim. Senhor, Tu és o meu escudo. Não permita que as armas do inimigo me atinjam. Senhor, Tu és a minha proteção. Não permita que eu ando sem proteção. Meu pronome possessivo. Deus está dizendo, precisa chegar um momento das suas vidas que vocês precisam tomar posse de que o Senhor realmente é. A igreja precisa tomar posse do que o Senhor realmente tem. Nós precisamos tomar posse do que o Senhor realmente é e no que Ele é capaz de fazer. Deus tem poder de abrir o mar. Se alguma coisa não está bem na tua vida e você se sente que está bloqueado, peça a Deus, abre esse mar, porque o Senhor, Tu és a minha porta. Se alguma coisa na tua vida não está andando bem, está tudo escuro, está tudo flu, parece que não está tendo solução, ore ao Senhor. Senhor, Tu és a minha luz, guia meus passos, esclareça a minha mente, esclareça o meu emocional, esclareça o meu espírito, esclareça o meu interior, brilhe a Sua graça sobre mim. Deus está dizendo, oi, tem vezes na oração, faça a oração de tomada de posse, porque eu sou o teu pastor e eu sou o teu pastor. Senhor, se Tu és o meu pastor, nem minha mãe me comanda espiritualmente. Senhor, se Tu és o meu pastor, nem o meu papá me comanda espiritualmente. Senhor, se Tu és o meu pastor, nem o meu tio me comanda espiritualmente. A palavra que o meu pai abriu negativamente contra mim não me domina, porque o Senhor é o meu pastor. A palavra de maldição que foi liberada contra mim não tem poder, porque o Senhor é meu pastor. A palavra de que não vai avançar sobre mim não vai me tocar, porque o Senhor é o meu pastor. Porque eu não estou na posse do inimigo, não estou na posse da mão dos inimigos, não estou na posse da mão das trevas, não estou na posse da mão daqueles que me perseguem, porque eu estou na posse do meu pastor. Se eu estou na posse do meu pastor, nada pode me atingir, porque o Senhor é meu, é minha possessão, é a minha porção, é meu escudo, é o meu guia, é a minha força, é o meu tudo, é minha fonte. O Senhor é o meu pastor. Existia um homem chamado Bartimeu. Você já parou para meditar nesse livro de Bartimeu? Bartimeu, se você já parou para meditar nesse livro, você vai ver que o nome dele nem era Bartimeu. Sabe o que significa Bartimeu? Bartimeu significa filho de Timeu. Ninguém sabia o nome dele. Lhe chamavam pelo nome do pai dele. Aquele cego aí é filho de Timeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Eu não sei qual é o nome dele, porque a Bíblia não diz o nome daquele homem. Mas diz o apelido que lhe deram: o cego filho de Timeu. Quando esse homem que era cego filho de Timeu, que ficava dias e dias pedindo esmola na mesma rua, o dia que ele entendeu que o Senhor está passando, a Bíblia vai dizer que esse homem vai começar a gritar, e num dos seus gritos, ele vai falar do que Davi fez, ou do que Deus prometeu a Davi, desculpa. A Bíblia está dizendo, ele vai dizer: Senhor, filho de Davi, ou Cristo, filho de Davi, dependendo da linguagem, tenha misericórdia de mim. Quando ele fala, Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ele fez lembrar o Senhor o que Davi vai dizer na palavra dele: Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Davi morreu, Tu continuas sendo lembrado como Senhor, filho de Davi. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Através dessa revelação, Cristo parou, mandou chamar o cego e vai perguntar ao cego: o que queres que eu te faça? O cego vai dizer que eu tenho a visão, eu quero ver, eu quero contemplar, eu quero ver a sua glória, eu quero ver o seu poder. A Bíblia vai dizer que quando ele disse que eu quero ver,
Jesus vai tocar nos olhos dele, vai lhe curar. Porque Jesus vai cair na palavra dele próprio. Eu sou o Senhor, Jeová Rafa. Um homem que clama ao Senhor e que toma posse da cura do Senhor, recebe a cura do Senhor. O homem que clama ao Senhor e toma posse da restauração do Senhor, recebe a restauração do Senhor. O homem que clama ao Senhor e toma posse da providência do Senhor, recebe a providência do Senhor. A coisa que nos falta na igreja é termos ousadia de tomarmos posse do que é nosso. Existe uma parábola que nós podemos dizer aqui hoje, a parábola do filho pródigo. Muitos de nós não paramos para meditar nessa parábola, mas você vai ver que nessa parábola, o segundo filho é que tomou posse, não o primeiro. Tem tudo contra do que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o primeiro é que tinha que tomar posse, depois o segundo. E se o primeiro quisesse dar? Porque o primeiro filho é que ficava na posse de tudo, não o segundo. Mas a Bíblia está dizendo, nessa parábola, que o segundo é que tomou posse e o primeiro não. Por quê? Às vezes nós temos que meditar profundo na palavra do Senhor. Sabe o que a Bíblia está querendo ensinar? Embora que essa pessoa fez as coisas erradas, o reino de Deus é reino dos ousados, das pessoas que têm atitudes, das pessoas que têm ousadia, das pessoas que são intrépidas, das pessoas que são zunzungo, aqueles que não se contentam, aqueles que vão para buscar, aqueles que vão para ter, aqueles que vão para querer, aqueles que vão toda hora ao Senhor, peça ao Senhor, busca no Senhor, clama ao Senhor, acredita que o receberás, acredita que o terás, acredita que o Senhor fará. É desse jeito que Deus vem na palavra dele para dizer para mim e para você: ei, toma posse do que eu realmente sou para a sua vida. Chega de viver somente no mesquício de vida cristã. Chega de viver somente nos quebra de vida cristã. Chega de viver somente nos quebra. A Bíblia está dizendo que nós somos filhos de Deus e precisamos ter posse e tomar posse do que o Senhor é o nosso pastor. Uma coisa muito interessante: um pastor cuida das suas ovelhas. Um pastor cuida, tem cheiro do seu pasto. O pastor conhece as suas ovelhas e a ovelha conhece o seu pastor. Um pastor defende as suas ovelhas. Sabe o que a Bíblia está dizendo quando você fala: o Senhor é meu pastor? Senhor, tu és aquele que me defende, tu és aquele que me corrige, tu és aquele que me guia, tu és aquele que me dá de beber quando eu tenho sede, tu és aquele que me dá força quando eu não tenho força. Tu és aquele que me sustenta quando eu não sei aonde receber o sustento. Senhor, tu és o meu pastor. A última parte que eu quero compartilhar com você: nada me faltará. Nada me faltará. Cá entre nós, o que te falta? Se nós podemos contar aqui, meter na mesa o que nos falta, imagina você qual vai ser a tua lista diante do Senhor. Aí você vai colocar uma casa, um carro, uma Ferrari, um helicóptero, um avião, se calhar ser dono de um clube de futebol, se calhar ser ministro ou presidente. Aí você vai começar a citar todos os teus desejos e começar a dizer ao Senhor o que te falta. Eu querendo dizer uma coisa aí: quando o Senhor é teu pastor, não quer dizer que não vai te faltar nada, vai te faltar muita coisa. Mas sabe o que não te falta? É a presença dele. A presença do Senhor é o que não pode te faltar. A presença do Senhor é o que não pode nos faltar. A presença do Senhor é o que não pode faltar na minha e na tua vida. A presença do Senhor é o que nós não podemos deixar nunca na nossa vida nos faltar. Salmos 42 vai dizer o seguinte: Senhor, não tira de mim o teu espírito. Não me deixa faltar o teu espírito. Não deixa o teu espírito faltar em mim. Não deixa o teu espírito se apartar-se de mim. Deus está querendo nos ensinar uma coisa. Olha, se tem uma coisa que nos falta, às vezes é o dinheiro. Mas o que não pode te faltar é o Espírito do Senhor, que deu a sabedoria no homem para fazer o dinheiro. Porque quando você tem o Espírito do Senhor, que deu a sabedoria no homem para fazer o dinheiro, ele vai te dar a sabedoria para conseguires o dinheiro.
Quando tiver me faltar alguma cura, não pode me faltar o Espírito do Senhor que cura tudo, porque o Espírito do Senhor vai me dar a capacidade de receber a cura que não sei como, só Ele sabe. Quando tiver me faltando dentro de mim a emoção, não pode me faltar o Paracletos de Deus, ou seja, o Espírito da consolação, porque o Espírito da consolação, Ele sabe como direcionar o meu espírito e me dar a emoção de novo e me acalmar de novo. Deus está vindo para mim te dizer uma segunda, olha, nesse domingo aprenda uma coisa, tem muita coisa que falta hoje em você e tem muita coisa que vai te faltar amanhã, mas nunca deixa no teu espírito te faltar o Espírito Santo. Nunca se aparte do Espírito do Senhor, nunca se aparte da presença do Senhor, porque tudo que existe, existiu primeiramente nele. Ele é a existência de tudo, através dele tudo se foi feito e sem ele nada se foi feito. Ou seja, tudo que o homem procura, tudo que eu procuro, tudo que nós procuramos, tudo que nos falta e tudo que te falta, você o alcança na presença de Deus, no Espírito do Senhor, se tão somente a gente ficar com a presença do Senhor. Não se aparte da presença de Deus. Não se aparte do Espírito do Senhor. Ele não me falta. O Espírito do Senhor não me falta. A graça do Senhor não me falta. O poder do Senhor não me falta. A unção do Senhor não me falta. A glória do Senhor não me falta. A capacidade do Senhor não me faltará. A presença do Senhor, o foco principal, não me faltará. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia vai dizer, salmista Davi, em 1 Samuel capítulo 17, uma coisa muito interessante. Quando Davi vence Golias e vence, antes de vencer o Golias, quando ele vence o urso e vence o leão, coisa de maluco. Aparentemente dizem os estudiosos que Davi tinha entre os seus 16 anos para baixo. Como é que é possível um menino de menos de 16 anos ter que enfrentar um urso e um leão? Venceu como? Ele não me falta. Porque quando você tem a presença do Senhor, o Senhor não vê se você é pequeno ou se você é grande. O Senhor não vê se você é estrangeiro ou se você é natural. O Senhor não vê se você é nato ou se você não é nato. O que importa é a presença do Senhor para levar um homem que não é egípcio e lhe fazer tornar o primeiro ministro na terra em que ele não é natural. José não era do Egito. Sabes quantos homens naturais existiam no Egito? Sabes quantos egípcios existiam lá? Sabe quem era o primeiro ministro antes de José? Que era natural de lá? A Bíblia está dizendo que Deus pegou um menino que foi como escravo e lhe fez tornar o primeiro ministro estrangeiro. Se tornou primeiro ministro na primeira potência do mundo. Deus não quer saber se você é estrangeiro. Deus só quer saber se você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo te faz chegar lá. O Espírito Santo te faz sentar com os príncipes. O Espírito Santo te faz sentar com os reis. O Espírito Santo te faz andar com os milionários e bilionários. Se tão somente você ficar com o Espírito do Senhor. Deus não quer saber se você é pequeno como Gideão. Eu sou pequeno, nasci de uma tribo pequena. E Deus disse para Gideão, ei, você pode até ser pequeno humanamente falando e pela genealogia, mas deixa eu te dizer, aos meus olhos, você é forte. Deixa eu te perguntar uma coisa, aonde é que estava a tribo de Judá mais forte? Para Deus dizer para Gideão, você é forte. Aonde é que estava a tribo de Simeão, que era um dos outros mais fortes? Para Deus dizer para Gideão, você é o mais forte. Aonde é que estava a tribo de Manassés, que é um dos mais fortes? Para Deus ir na tribo de Gideão, encontrar um homem da tribo mais fraca e de uma família mais fraca e dizer para ele o seguinte, do menino mais fraco, que você é o mais forte de todos. Deus não quer saber se você é o rejeitado da família. Deus não quer saber se você é o injuriado da família. Deus não quer saber se você é a pessoa mais detestada da família. Deus só quer saber, Espírito Santo, eu te farei grande. Espírito Santo, eu te farei próspero. Espírito Santo, eu te farei reconhecido. Espírito Santo, eu te farei ser honrado se houver o Espírito Santo.
Ele não me falta. O Espírito dele não pode nos faltar. A presença dele não pode te faltar. O Espírito dele não pode nos faltar. Queria terminar a pregação de hoje para contar um testemunho interessante. Muitas das vezes quando eu paro, converso com a minha mãe sobre isso. Há tempos atrás ainda fiz isso com a minha mãe. Eu gosto muito quando eu estou com a mamãe, sempre que eu me lembro das coisas passadas. Eu começo a perguntar para a mãe me contar melhor, porque já cresci. Às vezes eu tenho uma imagenzinha e não sei muito bem, esqueci como ocorreu o contexto histórico. Eu vou fazendo muito tipo de pergunta e minha mãe começa a me fazer lembrar e começa a juntar a história que já se perdeu na minha cabeça. Existe uma história que eu não sabia muito bem aquilo, mas estava na minha cabeça. Nós tínhamos um tio que era militar naquela época da guerra em Angola, vocês sabem, Guerra Fria. E todos nós morávamos na mesma casa, na casa do meu pai. Meu pai sempre teve aquela casa bem grande que recebe toda a família. E esse tio que casou com a minha prima, no caso não era meu tio, era meu cunhado, mas chamávamos tio por ser mais velho. Ele era uma pessoa muito frustrada, qualquer coisa ele pegava arma. Naquela época, ele quando via rato passava, ele pegava arma, começava a seguir o rato dando tiro. Naquela época em Angola não se implicava muito com isso, era tempo de guerra, então as pessoas já estavam quase que acostumadas com esse tipo de coisa. Mas uma coisa aconteceu, ele queria tanto mandar em casa, esqueceu-se que a minha mãe estava lá porque o meu pai não estava. E a minha mãe não queria que ele mandasse do jeito que ele mandasse, porque a casa, automaticamente, é a minha mãe que tinha que mandar. E ele ficou tão frustrado que ele disse que ia matar minha mãe. E a minha mãe disse, olha, se você vai me matar, vai ter que me matar com todos os meus filhos, porque eu não vou deixar meus filhos para ninguém. Eu me lembro dessa história, só existia eu, a minha irmã estava no Congo com a minha avó, já tinha levado ela. Só estava eu, o Quiapo e o Daniel, o caçula ainda não tinha nascido. A minha mãe pegou o Daniel, que ainda era bebê, lhe colocou em frente. Pegou o Quiapo, lhe colocou nas costas, amarrou ele do jeito que nós amarramos com o pano. Me pegou, colocou de lado e disse, se você é homem de verdade, pega a tua arma e atira. Imagina nesse ambiente, onde a minha mãe disse, pega a arma e atira. Meu avô correu. A minha avó, desculpa, que é falecida, correu. As minhas tias, irmãs do meu pai, todos correram. A minha prima, que é a esposa do meu cunhado, correram. Só ficou a minha mãe e o senhor cá carregado. Eu me lembro dessa história até hoje. Ele tentou dar o tiro não saía. Ele tirou a câmera, tirou o carregador, viu que tinha bala, colocou, manipulou de novo, apontou para minha mãe para dar aquelas rajadas de AK. Nada, a bala não saía. Tirou de novo, viu que tinha, colocou, carregou, deu em cima, tiro saiu, pá! Direcionou na minha mãe, nada, não sai nada. A minha mãe lhe disse, se você é homem de verdade, quero ver essa arma atirar. Quando a minha mãe me recontou essa história, eu quase que chorei. Porque Deus me fez lembrar uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida. Ministérios é uma proteção na vida das pessoas. Eu não conhecia Jesus como conheço hoje. Jesus sabia que eu seria um ministro. Jesus sabia que o Daniel seria um dos ministros. Jesus sabe que o Quiapo, embora desviado está, um dia vai voltar para ser um ministro. Quando você é filho de Deus, tens o ministério do Senhor, automaticamente o ministério do Senhor se torna a tua proteção. O Senhor é meu escudo. Quando você ensina a teus filhos, a tua casa a servir, Josué, leia a palavra de Deus, Josué vai dizer o seguinte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando a tua casa é uma casa de ministério de Deus, e o Senhor é o teu pastor, e as ovelhas do Senhor caminham e andam na vida ministerial que Deus os deu, automaticamente, só por o fato de você se tornar um servidor de Cristo, aquilo já é uma proteção para você. Deixa eu te dizer, sem você saber, Deus combate batalha que eu nem me frequentei, nem vou passar e nunca vou saber que passei, só porque eu sou ministro. Você e a tua casa, Deus combate batalha por vocês, só porque vocês estão a servir a Deus que nunca vão saber. Mas se um dia quiserem saber, ore a Deus, fala, Deus me mostra. Você vai querer olhar ao Senhor e nunca mais parar de servir a Deus. Porque o Deus que você serve, Ele é o teu pastor e Ele não te faltará. Estou querendo dizer para alguém hoje, o Senhor é teu pastor. Se assegura com esse Senhor. Se apegue com Deus.
Fique com o Senhor. Se agarre com o Senhor. Se grude com o Senhor. Comme on dit tout le temps en français, attache-toi avec lui. Restez accroché avec ce Dieu. Laisse-lui bouleverser ton pensée. Laisse-lui bouleverser ton plan. Laisse-lui bouleverser tout qui est à moi, à toi et à nous. Dans la façon que sa volonté soit faite en nous. Quando a vontade dele é feita em nós, é a presença do Espírito dele que toma o controle do resto. Quando a presença dele toma o controle do resto, meu irmão, você anda de cabeça erguida. Os problemas vêm, parece que já não tem efeito. As circunstâncias vêm, parece que já não conseguem trabalhar. Porque o Senhor é o meu pastor. Incline a sua cabeça para nós orarmos ao Senhor. Incline a sua cabeça para nós falarmos com Deus. Aonde você estiver, aonde nós estivermos,